E aí, tá tudo bem com você? Eu sou o Wellington Calazans e aqui estamos para mais um vídeo exclusivo para você que é seguidor aqui do canal. Normalmente eu trago às quartas-feiras os comentários que foram feitos na noite anterior, né, na terça-feira, no programa Hora 10 da televisão pública de Angola, mas por uma questão técnica eu não recebi a tempo o vídeo do meu comentário de ontem, e por isso decidi fazer esse vídeo exclusivo aqui para você que é seguidor do canal. Por falar em seguidor do canal, quero agradecer aos que chegaram recentemente. Foram 500 em uma semana, eu acho isso um bom número, muito obrigado. Sinal de que os vídeos que estão sendo produzidos e publicados aqui estão agradando. E eu espero poder manter e ampliar esse tipo de relação com os seguidores do canal, e pedindo o básico, que é para que você curta, comente, compartilhe o vídeo e quem pode contribui com o Pix que está aí visualizado na tela para você. Tá bom? Muito obrigado a todos e vamos agora falar sobre o primeiro tema que eu comentei ontem lá na televisão pública de Angola, no programa Hora 10, foi sobre a visita do presidente Vladimir Putin à Mongólia, né, que, como nós sabemos, a Rússia não é signatária do TPI, do Tribunal Penal Internacional. A Mongólia é. Então, houve toda uma expectativa da imprensa de que Putin poderia ser preso ao visitar um país que fosse signatário do Tribunal Penal Internacional. Ora, exigir isso da Mongólia, um país dependente da energia russa e que está ali entre Rússia e China, é ser, no mínimo, mau caráter. Porque, apenas como um exemplo, muitos países que não são signatários sequer poderiam estar mencionando a questão do TPI como ferramenta de pressão contra os russos. Eu acho que você está entendendo onde eu quero chegar. Por exemplo, Estados Unidos não são signatários. Israel não é signatário. Então, por que esses países, não é, e outros que não são signatários ficam falando que a Mongólia deveria prender Vladimir Putin quando Putin visita a Mongólia? Por uma razão simples, é a manutenção da única coisa que ainda resta aos ocidentais, especialmente membros da OTAN, que é a propaganda, é a demonização da Rússia e da figura de Vladimir Putin. E isto é cada vez mais notado, fica cada vez mais claro. O único objetivo é esse, é a banalização da imagem de um país, de um povo e do seu líder. Por isso, Putin foi tranquilamente para a Mongólia, foi muito bem recebido, festa bonita, tapete vermelho, crianças fazendo coisas engraçadas, divertidas, que toda criança faz, e é sempre divertido ver aquelas homenagens de crianças. E eu acho que foi um gol de placa, não só de Vladimir Putin, mas da diplomacia russa, que botou no bolso essa pressão que havia em torno de um país membro do TPI prender Putin, não é? Sempre vinham falando sobre isso, jogou por terra tudo isso, ao mesmo tempo que mostra uma Rússia muito mais voltada para o fortalecimento das suas parcerias estratégicas. E a Mongólia foi beneficiária direta dessa política internacional da Rússia, quando, nesta viagem de Putin, recebeu a garantia do investimento em energia. Imagine se a Mongólia iria jogar fora esta oportunidade para atender demandas completamente distantes da sua realidade. Não é? Esses países que pressionam de maneira hipócrita, como a Ucrânia, que até 2022 a Ucrânia suspendeu a participação no TPI. O ano passado, depois que o TPI disse que Putin era condenado, mesmo não sendo signatária, a Rússia, no caso,
Aí a Ucrânia voltou para o TPI com a licença de 7 anos para que não aconteça nada com ninguém da Ucrânia, ou seja, eles podem cometer crimes de guerra tranquilamente, que não serão tocados pelo TPI, e apenas para reforçar esse tipo de propaganda de pedir a prisão de Putin por onde ele for. Você imagine se isso é respeitar o TPI, não é? Os ucranianos não têm moral para isso. Por isso é que está acontecendo tanta coisa errada nesse mundo, porque a propaganda, ela poderia ser desfeita se a imprensa fosse séria, mas é a imprensa que é parte importantíssima dessa propaganda mentirosa. Esses comentaristas que aparecem aí, especialistas em tudo, né? O cara vai de bomba nuclear até cabeça de agulha e de alfinete. Os caras são incrivelmente artificiais, né? Eu não vou nem dizer que são inteligências artificiais, porque eu não vejo muita inteligência nisso, não. Mas esse banho de diplomacia que foi dado pelos russos na questão da visita de Vladimir Putin à Mongólia, eu julgo assim uma vitória esmagadora contra a propaganda. E se houvesse uma imprensa séria, a questão do TPI seria debatido de outra maneira, para que esse tribunal tenha alguma validade, ou todos os países concordam com ele, ou ele não vai existir, e sempre vai haver esta tentativa de demonizar este ou aquele através deste tribunal. Esta é a visão que eu tenho, esta é a percepção que eu tenho. Eu gosto sempre de dizer que esse é um canal que eu exponho o meu ponto de vista. Eu não estou aqui para promover partido, promover uma revolução. Eu trago aqui temas para um debate franco com você que acompanha o meu trabalho. Aí eu ajudo você, através de uma outra visão, através de coisas que não são difundidas na imprensa mainstream, a criar a sua própria percepção sobre os acontecimentos. Se discordar de mim, que discorde com a mínima elegância, não é? Para que possamos manter um bom nível aqui no debate através dos comentários aqui do vídeo. E por isso eu sempre repito, não tenho ídolos e não quero ser ídolo de ninguém. A minha metodologia de trabalho é sempre voltada para a pergunta essencial de um mundo que é capitalista. Onde está o dinheiro? Então, seguindo o dinheiro, eu tenho conseguido chegar a uma percepção diferente daquela que é difundida na imprensa predominante, a mainstream. Por isso, talvez eu tenha uma margem de acertos. Quando eu falo eu não falo sozinho, eu não trabalho sozinho, eu tenho, só aqui no canal eu tenho a Amanda, que me auxilia muito, e eu converso, e não é novidade para ninguém, troco ideias e participo de eventos de live, etc., com o Ruben, do Geoforça, com o comandante Robinson, do Arte da Guerra, com o Albert, do Velho General. Então, não tenho assim segredo, não é? Tenho o Rafael Machado, o Carlos Velasco, que são pessoas com as quais eu troco ideias, Lucas Leiroz, são pessoas inteligentes que eu tenho ali a possibilidade de trocar ideias, e outras pessoas também que estão em grupos mais específicos para tratar de temas e pautas, perdão, sobre o Geoforça e etc, que eu participo e ajudo sempre que posso. Então, são essas as pessoas com as quais eu troco ideias diretamente. E respeito todos. Agora, obviamente que eu não me permito ser contaminado por essa questão da propaganda, como muitos canais que aparecem até mesmo com a visualização absurda, com um número de seguidores absurdo, né? E quando eles são testados numa live, eles não conseguem atingir 300, 400 pessoas, o que revela a fraude que eles são. Para além disso, né, tem a questão também das mentiras que são comentadas, publicadas e potencializadas como verdades incontestáveis. Um exemplo recente é a questão de Kursk, que a Ucrânia pulou a cerca, como eu falei em um dos meus comentários na televisão, sem saber o que era que estava do outro lado. A Rússia deixou a Ucrânia com seus mercenários e os seus soldados despreparados entrando em solo russo, e agora o estrago está todo mundo tentando esconder Kursk, não é?
Como diria um amigo meu, conversando comigo há 2 dias, está todo mundo com Kursk no ponto. Por que isso? Porque foi uma das piores decisões militares deste século, esta invasão à Rússia através de Kursk. E também, e o Rubem com muita razão falou em uma das suas lives, atacar Moscou com drones foi outro erro que poderia ter sido evitado e os resultados são dramáticos agora para a Ucrânia. Por isso, ficam pedindo aí que uma visita de Putin à Mongólia seja motivo para prisão de Putin. Não vai acontecer, a Rússia não é signatária do TPI e decretar a prisão de Putin seria decretar guerra mundial, e guerra mundial nos termos que a Rússia deixa muito claros, seria uma guerra nuclear. Ninguém quer isso, não é verdade? Pelo menos quem tem juízo não quer isso. Agora vamos falar um pouco sobre outro tema. Antes disso, eu peço mais uma vez que você curta, comente, compartilhe e, se pode, faça sua doação aqui para que possamos ter mais e mais vídeos, não só comigo, para não ficar essa cara feia só no canal, apesar de ter meu nome, mas outros convidados também possam vir e possamos ampliar aqui o debate com você, tá bom? Outro tema recente foi a questão da Venezuela. Foi, inclusive, tema do meu comentário também, lá no hora 10 da noite de ontem. Porque o Supremo Tribunal da Venezuela, ele emitiu um mandado de captura contra Edmundo González Urrutia, que é o candidato derrotado das eleições venezuelanas, que alegou ter vencido sem ter provas, fraudando uma série de atas e etc., e promovendo uma página fake internet com uma tal de contagem paralela, que é uma fraude, que tenta apenas transformar em dados visíveis o que as mentiras das pesquisas de opinião pública difundem antes e durante o processo eleitoral, dando a ideia de que aquela oposição ridícula teria uma expressiva votação. Bem, o que está em jogo na Venezuela não é se Maduro ganhou, fraudou, ou se o Edmundo González é isto ou aquilo. O que está em jogo é o roubo do petróleo. A Venezuela possui uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Se você fizer um pequeno retrospecto comigo, você vai lembrar de cara de Líbia, não é? Que disseram que a Líbia, através de Gaddafi, praticava tudo que não prestava e que tinha ainda armas químicas, não sei se você recorda disso, e mataram Gaddafi, olha só o que foi que virou a Líbia, e estão roubando o petróleo da Líbia até hoje. O Iraque, a mesma coisa fizeram com Saddam, antes até do que aconteceu com o Gaddafi na Líbia, e demonizaram o Iraque, os iraquianos, o líder, que era o Saddam Hussein, mataram ele num tribunal fake que criaram, e veja o que é o Iraque, e o roubo do petróleo continuou por muitos e muitos anos com os Estados Unidos da América. E outras situações. E aí a Venezuela, eles tentaram, por quê? Porque se eles fizerem uma guerra contra a Venezuela, como fizeram contra o Iraque, Líbia, etc., isso vai gerar um caos em toda a América do Sul e Caribe, que vai provocar um êxodo muito grande para os Estados Unidos da América, inviabilizando, inclusive, a situação dos Estados Unidos enquanto Estado, porque ele não vai poder acolher todo mundo. E aí, guerra é boa para os Estados Unidos quando é para que os imigrantes fujam para a Europa e para outros lugares, não para o seu próprio território. Então, eles ficam inventando agora a tentativa de fraude eleitoral na Venezuela para destituir Nicolás Maduro e poder roubar o petróleo da Venezuela. A Venezuela não está sozinha mais. Na verdade, durante algum tempo já não está. Sabiamente, os venezuelanos buscaram a proteção, e o nome é esse mesmo, né, da China, da Rússia e agora também do Irã, que são países altamente equipados militarmente. Então, se os Estados Unidos buscarem uma guerra com a Venezuela e tenta jogar o Brasil nessa fogueira, porque o Brasil é governado por fantoches, e a oposição do Brasil, imagine, a oposição do Brasil
fugiu para Miami. Você imagine se isso é coisa séria, né? O Brasil, situação e oposição são duas porcarias que são simplesmente sabujos dos Estados Unidos da América, não é? E tem ainda o judiciário, que é corrompido e que trabalha para os Estados Unidos. O caso da Lava Jato com Sérgio Moro e o banana do Dallagnol deixou muito claro isso e todo o estrago que produziu na indústria brasileira e prejudicando muito o povo brasileiro, matando as empresas, porque a Lava Jato não combatia corrupção coisa alguma, tanto que o país hoje ainda é pior do que daquela época, continua a corrupção muito forte, e o que acontece é que ali era uma estratégia para destruir empresas brasileiras que estavam ganhando protagonismo mundial, e isto era visto pelos Estados Unidos e pelos países membros da OTAN como uma ameaça a eles, porque juntando Brasil, China, Índia no bloco BRICS, Rússia, isso seria para eles assim, nossa senhora, vamos perder tudo, e estão perdendo do mesmo jeito, apesar de que o Brasil está um país rendido, porque é governado por pilantras descarados e uma oposição canalha que também só quer entregar tudo aos Estados Unidos da América. Né? Então, essa situação da Venezuela, Maduro jogando duro, até um pouco redundante, né? Por causa do nome dele, e os Estados Unidos com os países satélite, inclusive, lamentavelmente, o Brasil, com Celso Amorim fazendo um trabalho ridículo, condenando a prisão, chamando isso de perseguição política. Perseguição política é um cacete, o cara sabotou um processo eleitoral, ele conspirou contra um governo, ele conspirou contra a própria justiça do país, ele promoveu o caos social, ele promoveu mortes que aconteceram, não é? E também ele tentou ludibriar a opinião pública nacional e internacional com um argumento de fraude eleitoral que ele não tinha provas porque ela não existia. O processo eleitoral da Venezuela é um dos mais seguros, ou talvez o mais seguro do mundo. Você gosta da Venezuela ou não, não é? E você que é bolsonarista, que diz que tem fraude eleitoral no Brasil e não sei o quê, e também os lulistas diziam isso, né? E agora mudou, né? Porque são todos a mesma coisa, porque são empregados do mesmo patrão, então eles não sabem qual é o discurso que sustentam, e eles vão trocando, ocupando os cargos e trocando os discursos. E esses que contestaram ou contestam o processo das urnas do Brasil deveriam mirar bastante para o processo, mirar no sentido de apontar, não é no sentido de olhar como na língua espanhola, para o processo eleitoral da Venezuela, porque é uma urna ultra segura, com o comprovante de papel intocável, né, para não vir com aquela conversa fiada de que o voto vai ser fotografado, não sei o que, etc. Porque isso não precisava de papel, se for por causa de um celular que uma milícia, ou sei lá o que, um traficante vai confirmar se foi ou não aquele voto. Isso tudo é balela que criaram para confundir a opinião pública num processo eleitoral obsoleto do Brasil. O da Venezuela é muito melhor do que o do Brasil. E eu falo isso porque eu converso com autoridades eleitorais de diferentes países, né? E eles me falam exatamente isso que estou falando aqui. Por isso, não dá para ficar brincando de tentar inferiorizar o processo eleitoral da Venezuela, tá? Todo o resto aí é tentativa de cumprir uma agenda norte-americana, porque é empregado dos Estados Unidos e dos países que estão associados aos Estados Unidos, que são membros da OTAN. Esta é a realidade. Lamentavelmente, a representação política brasileira, a justiça brasileira, a imprensa brasileira são porcarias vendidas, e o Brasil vai passar aí um século, como eu falei, de vergonha, assim como a China viveu, o século de humilhação e vergonha. E o Brasil, não sei nem se vai ter riqueza mais daqui a 100 anos, né? Mas vai lutar, vai ralar muito, o povo vai sofrer muito para criar uma consciência política, para entender quem realmente é o inimigo brasileiro. E eu posso antecipar, se você quer pular etapas, os Estados Unidos são o maior inimigo do Brasil. Tá? Historicamente está provado. Leia os livros de Luiz Alberto Muniz Bandeira, meu professor, eterno professor,
para que você entenda exatamente o que eu estou falando, não é? Numa perspectiva até histórica interessantíssima. Então, falando sobre a Venezuela, teve também o roubo de um avião, né? O avião de Nicolás Maduro foi roubado pelos Estados Unidos da América sob a alegação de que foi adquirido burlando as sanções. Ora, e aí, como disse Chico, um amigo nosso que contribui muito com Geoforça, é um caso sui generis em que, no lugar de punir quem vende e burla as sanções, recebe o dinheiro de quem compra e ainda rouba mercadoria. Isso é roubo duplo, não é? E é isso, é pirataria. É isso que os Estados Unidos têm para oferecer ao Brasil e aos países da região. É esse o tratamento que os norte-americanos dão aos seus vizinhos de continente. O roubo, a ingerência, a tentativa de humilhar, massacrar, matar. É isso. Só que sem guerra, como fizeram no Iraque, com a Líbia, etc. Mas dessa maneira, corrompendo as instâncias superiores, permitindo que chegue ao poder somente corruptos, vendidos e também criminosos que têm uma ficha suja e que podem ser depostos do poder se houver qualquer ensaio de insurgência contra essa estrutura norte-americana e também europeia. Na verdade, quando eu falo norte-americana, eu falo da OTAN, para você entender melhor o que eu estou falando. E é isso que está acontecendo com a Venezuela, uma tentativa descarada de roubar o petróleo da Venezuela. Porque o do Brasil já tem, o pré-sal já não é nosso, de uma canalha espiã vendida, entregou o pré-sal, não é? E se você acha que eu estou mentindo, vejam, procure no Google ou em qualquer outro buscador aí, Requião e Lindbergh denunciam Dilma como a responsável pela entrega do pré-sal. Pronto, aí você vai entender o que eu estou falando. Não foi por mim, não foi por um alienado, não. Vá lá e olhe com essas duas pessoas que eram senadores na época. Tá? Tem esse vídeo aí ainda disponível. Tentam apagar, mas tem aí disponível na internet. Tá bom? Então essa situação da Venezuela, Maduro está pouco se lixando para o que digam sobre ele. Ninguém vai entrar na Venezuela para tirar Maduro. Não vai, não vai. Maduro vai ser presidente. Vão tentar manchar para desgastar e inviabilizar que Maduro faça sucessor. Maduro não vai precisar de fazer sucessor agora, foi reeleito agora, vai ficar um tempão e vai construir ou para continuar no poder eternamente ou para botar uma outra pessoa e que eu espero que seja muito mais radical do que ele. Esta é a situação da Venezuela. Outro tema que foi comentado foi uma tragédia, eu vou comentar rapidamente sobre isso porque eu não sou narrador de tragédia, que foi uma tentativa de fuga que aconteceu numa prisão lá no Congo, na RDC, República Democrática do Congo, que é um país que já vem sofrendo muito ali no leste do país por causa da sabotagem do Ruanda, que é o Israel da África, né, para promover a celeuma, o roubo do diamante, do ouro, do lítio, de tudo que tem ali no Congo, através do leste do Congo, próximo ali do Ruanda. E que Angola tem se esforçado muito para, e adquiriu agora com sucesso, o cessar-fogo. Né? Esperamos que Angola tenha êxito, porque é muito importante a pacificação da região, não apenas para as populações já massacradas, mas para o desenvolvimento de toda a região. E Angola tem desenvolvido aí um trabalho fantástico, brilhante, que merece, e já foi tema aqui do meu comentário, você que acompanha meu trabalho sabe disso, merece sim ser exaltado esse trabalho da diplomacia angolana, sob a liderança do presidente João Lourenço. Então foram 129 fatalidades, nem todos eram detentos, pelo que foi observado, mas num presídio que foi projetado para receber 1.500 pessoas e que tem quase 15 mil. Então essa superpopulação carcerária, que também por problemas da guerra, muitos foram, e superlotou ainda mais, por problemas da justiça, da lentidão para julgar e conceder liberdade a muitos que já teriam cumprido as penas. Então tudo isso, e aí você já conhece, no Brasil tem problema parecido, não é porque é no Congo, perdão, não é porque é no Congo que eu vou ficar aqui fingindo que é uma novidade. Não é? Como brasileiro, eu vejo isso todos os dias nas notícias brasileiras desde que eu sou adolescente. Então,
Lamento que tudo isso esteja acontecendo. É mais um episódio dramático na vida do povo da República Democrática do Congo e que nós temos que lamentar. E eu presto aqui a minha solidariedade para que eles consigam superar esse momento difícil que tem sido vivido naquele país. Então, estes foram os temas do meu comentário lá no Hora 10 da televisão pública de Angola. Ontem não tem o vídeo, eu fiz mais ou menos aqui uma reprodução, claro que com mais detalhes, porque aqui eu tenho mais tempo para falar, não é? E eu não preciso também ficar contestando ou rebatendo ideias dos colegas que comentam também. Mas hoje eu publiquei, no Brasil, não é? Vocês estão sem acesso ao Twitter, o X, né? Por causa dessa celeuma entre Elon Musk e Alexandre de Moraes, mas eu publiquei um texto que está no meu Telegram, no canal Wellington Calazans do Telegram, você pode ir lá para ver, chamado Sem Opção, eleitor dos Estados Unidos da América vai escolher apenas o violinista do Titanic econômico. E ali eu explico, por A mais B, como a economia dos Estados Unidos está em declínio, as empresas estão indo à falência e os números são assustadores. Então, veja aí que com Kamala ou com Trump, a economia norte-americana não tem jeito, está falida, quebrada. A questão da desdolarização agravou ainda mais. E para piorar, a questão do petrodólar, que foi retirado, que era um lastro importantíssimo para que um papel impresso nos Estados Unidos ainda tivesse uma contrapartida através de um commodity tão importante como é o commodity da energia, que é o petróleo. Por isso, com o fim do petrodólar, a única coisa que restou ao dólar é a crença de que ele é uma moeda forte. E isso não vai durar muito tempo. E a desdolarização é uma realidade em muitos países, inclusive eu já citei sobre isso, mas países gigantes, né, como Índia, China, Brasil, Rússia e outros países com grande população, esses países estão saindo do dólar e comercializando com outras moedas ou até mesmo através de uma espécie de escambo, né, troca de commodity, o que enfraquece em muito a crença do dólar como uma moeda forte. Para nossa lástima e por causa daquilo que eu falei quando comentei sobre a Venezuela, o Brasil, totalmente submisso aos Estados Unidos da América, tem o seu lastro, tem as suas reservas em dólar. Olha a porcaria que vai dar isso. O Brasil riquíssimo vai se tornar um país endividado e quebrado por extensão. Mas esses que estão roubando e entregando e concentrando as riquezas, eles vão aplicar em outras coisas e serão ainda donos do país, explorando o próprio povo para mandar as riquezas para fora do Brasil. É uma pena que isso tudo esteja acontecendo com o Brasil. Mas a economia norte-americana vai de mal a pior. E para encerrar aqui o meu comentário, eu vou falar sobre Israel. Sempre falei aqui no meu comentário que Benjamin Netanyahu promove esta guerra e aprofunda esta guerra por puro egoísmo, para proteger a ele mesmo e aos seus comparsas no genocídio contra o povo da Palestina. Só que agora a pressão internacional ela está ganhando um corpo muito grande e dentro de Israel a população, por causa do abandono aos reféns, e eu já tinha falado lá atrás que Israel não estava preocupado com reféns, coisa nenhuma, estava usando os reféns do próprio país como escudos humanos para justificar a agressão ao povo da Palestina, sob a alegação de que estariam combatendo o Hamas e usando o 7 de outubro como sendo um marco da história, quando o 7 de outubro, a parte que o Hamas praticou, porque a outra metade dos crimes contra o próprio povo foi praticado pelas forças de Israel e por isso virou crime comentar sobre isso dentro do país, porque as investigações comprovaram que as armas utilizadas para matar metade, pelo menos, daquelas pessoas naquele festival do dia 7 de outubro foram do próprio Israel. Então,
Eles mataram para justificar uma guerra, o aprofundamento de uma guerra que já dura quase 8 décadas. O que Benjamin Netanyahu conseguiu até aqui? Unir o povo contra ele, unir a região contra Israel, conseguiu fazer com que Israel seja um país inviável naquela parte do planeta e que certamente vai ter que ser convidado a ser retirado dali, vai deixar de existir. Esta é a realidade sobre Israel de uma maneira sintética e eu agradeço a você por ter assistido a mais um vídeo aqui do meu canal. Mais uma vez eu peço que você curta, comente com respeito, compartilhe, especialmente com aquele tio que gosta de distribuir coisa pra caramba pelo WhatsApp, porque tem tempo. E se você pode, tem o Pix aí, você colabora para que nós possamos ampliar ainda mais o volume de conteúdos aqui do canal, tá bom? Muito obrigado por hoje, um grande abraço, até o próximo vídeo.